A gente vê que o Lula, claro, ele é a figura líder aí da esquerda, né? Só que o Lula hoje já tá aí com seus próximos 80 anos de idade. É, bom, eu não acredito que o Lula consiga se eleger nas próximas eleições. Acho que a idade dele e a saúde não permite isso. Lula, não estando à frente como líder da esquerda, o que vai acontecer com a esquerda no Brasil? Boa pergunta. Já convidaram a Márcia Sensitiva? Não, eu adoro ela, inclusive. É uma boa para responder. E ela acerta tudo no meu signo. Eu não sei. Mas o que a gente tem de liderança de esquerda hoje é tudo muito ruim no Brasil. Isso é preocupante. A única pessoa de esquerda que hoje tem uma projeção, uma proeminência para ser presidente da República, para concorrer a uma eleição assim, seria o Guilherme Boulos, que é a pior das hipóteses. Ou até mesmo o grande vilão da democracia brasileira, que é o Flávio Dino. Ou seja, aí você olha esse cenário, você não sabe se é bom ou se é ruim. Você não sabe como é que esses dois vão estar daqui 4 anos, porque se eles estiverem bem para uma corrida eleitoral, eu acho pior. Agora, de outra maneira, o Lula saindo do mapa, porque, ao contrário do Bolsonaro, como eu falei logo no começo, ele é centralizador, então ele não dá oportunidade para lideranças. Se o Bolsonaro não concorrer, nós temos outras lideranças que ele ajudou a forjar. Sim, Tarcísio, por exemplo. Exatamente. Mas o Lula, a esquerda tem mais a perder do que a ganhar, porque nós temos 2 nomes péssimos, e eu acho que, para os nomes que a direita tem hoje, na falta do Lula, ela facilmente é tirada do jogo. Agora, se sai essa PL, eu não sei se a direita volta mais ao poder. Vamos falar um pouquinho da questão Bolsonaro em relação àquele papo de joias, que foi muito falado, enfim, da família envolvida com joias. O que você acha, Pavinato? Isso faz sentido? Foi algo que realmente é um crime? Por que apareceu essa história, enfim? Não tem crime. Porque não tem regulação no Brasil para o presidente da República, tem para o servidor público federal. Mas o presidente, né, na classificação, na nomenclatura das coisas, não é um servidor público federal. Ele é um agente político. Então não tem uma regulamentação dizendo o que ele pode ou não receber como presidente, de presente. Ah, mas em outros países... É outro país, não é aqui. E se não tem lei no campo do direito penal, do direito criminal, você não pode fazer aplicação extensiva de um direito que serve para outro tipo de agente federal, o presidente da República. Precisa haver uma previsão. Por que o Congresso nunca fez? Não fez. Agora, a questão de ter passado na alfândega sem a declaração, é isso que incomoda. É isso que incomoda, mas isso só a investigação vai dizer. Agora, dizer que é outra coisa, que é lavagem de dinheiro, que é propina, isso é ridículo. Isso é ridículo. Agora, o assessor que passou com isso na alfândega sem declarar é uma questão nova no Brasil. Nunca nenhum outro presidente... Então a gente não tem uma resposta jurídica. Mas receber presente não é crime. Não é? Ah, tem uma noção ética. Não, noção ética não pode condenar ninguém. Direito penal ou tem lei ou não tem lei. Nesse caso, não tem lei. Agora, Pavinato, muitas pessoas até perguntaram pra gente, a gente abriu algum canal de perguntas. Você já participou do MBL, Movimento Brasil Livre, né, que ajudou a derrubar, inclusive, na época, a Dilma, nossa ex-presidente. Conta um pouquinho, como é que foi essa experiência? No início foi boa, né? Era o primeiro movimento organizado de direita que queria formar diretórios e fazer frentes às militâncias de esquerda. E acabou se envolvendo, né, de corpo e alma na questão do impeachment da Dilma.
Então foi um momento ótimo, a ideia era ótima. Muita gente jovem começou a se interessar por política na direita por conta do MBL. Foi uma experiência bastante enriquecedora, como todas as experiências são. Mas em 2020, quando a preocupação eleitoral passou a ser maior do que a preocupação política, eu já não me enquadrava mais no movimento. Essa questão, Pavinato, de você ter assumido, né, a homossexualidade, isso você acredita que de repente fez com que você sofresse preconceitos dentro do MBL? Não sei. Eu não sei porque eu fazia parte voluntariamente do MBL. Eu não sei o que as pessoas falam de mim no particular. Até porque eu não convivo, né, no privado muito com as pessoas. E hoje, especialmente hoje, eu sou muito reservado. Então, mas que falam que existe muito preconceito no Brasil. Existe um preconceito danado no Brasil. O preconceito é enorme no Brasil. E agora, lá dentro do MBL, eu não posso dizer porque eu não vivenciei preconceito dessa natureza. Então, mas o preconceito é uma coisa que existe, é uma coisa muito triste, muito tacanha, né? Isso revela o quão despreparado a gente é como povo, não só para ser democrático, mas também para ser cristão. Exatamente. Eu vi, e claro, todo mundo viu, o seu vídeo falando sobre essa questão de ter falado de homossexualidade, de ter ficado muito chateado com um acontecimento que teve dentro do... Alguém chamou, enfim, falou um palavrão, né, não sei se eu posso falar aqui, pro Nicolas, e você ficou bem chateado com essa questão. Revoltado, porque isso evoca, né? Isso evoca experiências ruins que a gente tem na infância. E ser homossexual lá atrás era muito mais difícil. Então a gente ouvia isso e tinha que engolir. Então era uma coisa pesada. Não existia essa coisa de bullying. Até porque, como é que você ia contar, né? Nos anos 90, chegar uma criança, imagina, não. Então era coisa que a gente ouvia, guardava e fica na gaveta dos nossos traumas. Então sim, eu fico muito irritado. E como eu fui a primeira pessoa, né, a abrir essa questão na mídia de ser um gay e não ser de esquerda, eu fiquei um pouco marcado por isso. Mas depois do impeachment, que eu me afastei, né, da militância política, e começaram a surgir grupos de gays de direita, etc., né, muitos deles me procuraram, e muitos deles ainda falam mal de mim, é uma coisa impressionante. Se a minha vida fosse 10% interessante do que é a minha vida narrada pelos outros, eu viveria grandes emoções todos os dias. Mas eu declinei de participar, né, desses grupos, né, gays com Bolsonaro, porque eu sou um gay, ponto. E eu sou de direita porque eu não sou coletivista. Coletivismo é coisa de marxismo. Então, se eu quisesse ser coletivista, se eu quisesse ser de militância, eu tinha entrado num dos 12.500 grupos de militância LGBT que existem. Mas eu sou uma pessoa que preza o valor da liberdade acima de tudo e da individualidade. Porque o cerne de toda democracia, ela está no respeito ao indivíduo e a liberdade do indivíduo e o respeito do indivíduo de igual forma que o outro é respeitado. Então eu não sou um gay com Lula, eu não sou um gay com Bolsonaro, eu sou um gay comigo mesmo. E é isso que diferencia a direita da esquerda. É você não precisar usar um uniforme. Se Deus, porque toda a concepção democrática de direitos humanos, ela nasce da filosofia cristã, se Deus, quando se faz humano em Jesus Cristo, e quando na alegoria, para quem não acredita, ou no fato do Pentecostes, ou seja,
da descida da substância de Deus através do Espírito Santo no ser humano, que faz de cada ser humano um Deus. Se eu não puder agir como um Deus, respeitando os outros deuses, mas exigindo que ele seja igual a mim, aí eu sou marxista. Eu estou vivendo uma sociedade de estamentos, então eu não sou um gay com ninguém, eu sou um gay comigo mesmo. Mas isso é difícil de compreender. É difícil de compreender porque num país como o nosso, onde o povo ele é tão abusado e apanha tanto, ele só consegue ter alguma coragem e se sentir alguém em grupo. Que o grupo a pessoa vira um megazord. Então ela se anonimiza, ela cria coragem, ela se sente valorizada, ela tem um projeto, um sentido na vida, que é fazer parte daquele grupo, aquilo a motiva, a tira da cama. Agora, o difícil é ser de direita, meu querido, porque é você saber que a tua liberdade determina o resultado do que vai acontecer com a sua vida e que no final do dia a responsabilização de tudo é nas tuas costas e não vai ser repartida nas costas do grupo. Se você errou, o responsável é você. Então essa liberdade, ela requer responsabilidade. E é isso que a maioria das pessoas que não compreendem o real significado da direita, né, confundem muito. Eles acham que a liberdade tem que ser uma liberdade, mas sem responsabilidade. De fato, a liberdade é liberdade, ela é ilimitada. Mas, para que ela exista dentro de um sistema de direitos fundamentais, ela tem que arcar com as responsabilidades. Eu sou livre para fazer tudo, mas eu tenho que arcar com as responsabilidades da minha liberdade. Então, as pessoas querem a liberdade, mas não querem a responsabilidade. Da mesma maneira que, na esquerda, as pessoas querem a igualdade, mas a igualdade para quem está de baixo, porque ela quer ser a diferentona, ela quer ser a privilegiada. Então, como o Brasil ele carece, né, de um sistema democrático, de um regime democrático que venha de baixo para cima, tudo aqui sempre veio de cima para baixo, a gente eterniza e leva ao longo do tempo discussões baratas, discussões de resumo, discussões de orelha de contracapa de livro, quando ninguém mergulha na profundidade da grandeza filosófica das duas grandes correntes do pensamento político, que são as duas correntes da Guerra Fria, que persistem até hoje, que é a questão esquerda-direita, um embalado pela liberdade de Adam Smith e o outro embalado pelo sonho comunista de Karl Marx.